Olá, mestres faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live sensacional, hoje, de novo, com a grande doutora em filosofia e pedagogia, professora Marli Muccelli. Ela já deve estar chegando, deixa eu só aqui, tô achando que tá escuro aqui, hein? Deixa eu ver. Ou é impressão minha? Acho que é impressão minha, né? Deixa eu só ver aqui, ó. Espero que todos estejam bem. Lembrando que esse ano nós fizemos, eu e a doutora Marli Muccelli fizemos essa é a 12ª live do ano, quer dizer, quanto material tem aí para vocês estudarem, para vocês consultarem, tá bom? Então, todas as lives ficam gravadas aqui para vocês. E, além disso, faz parte dos estudos, né, do material de estudo do curso de formação filosófica em artes marciais também. Então, para quem é do curso de formação, quem está fazendo o curso de formação filosófica, por favor, pode consultar aqui, tá bom? O material aqui que fica postado aqui gravado. Vou chamar a professora Marli. Vamos já. Mestre Flávio Bering, que honra, sempre acompanhando as nossas lives. Professora Marli, boa noite! Boa noite! Minha querida. Boa noite! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá me escutando bem? Me vendo bem? Estou te escutando, te vendo. Ótimo, já tem um pessoal aqui, o mestre Flávio Bering está aqui conosco, o Eduardo Brunores, Spartacus está aqui com a gente também. Leozão. Olha, hoje a gente tem uma live, aliás, eu estava falando um pouquinho, antes da senhora entrar, professora, que hoje nós completaremos, em 2021, 12 lives, hein? É verdade. Essa é a 12ª live do ano de 2021. Uma por mês, né, Marcelo? Isso mesmo, primeira quarta-feira do mês, nós estamos aqui batendo cartão aqui, trazendo a melhor informação, o melhor estudo de filosofia das artes marciais. É o único canal que nós tratamos filosofia das artes marciais de forma acadêmica. Não tem para ninguém aqui não, viu? E hoje nós temos aqui de novo com a professora, minha querida, a doutora Marli Muccelli, com um belo de um tema, né, professora? Que tema magnífico para fechar o ano. Muito bonito mesmo. Eu acho muito emocionante, inclusive. Muito legal. Eu caprichei aqui para apresentar para você. Como sempre, né, professora? É como sempre. Então vamos lá, vou fazer a introdução e aí a gente já vai começar, a senhora já vai começar a dissertar sobre o tema pra gente, tá bom? Lembrando mais uma vez que, olha o professor Guerreiro aqui com a gente, professor Guerreiro! Vamos falar da sua terra hoje, professor. Hoje eu vou falar da terra dele e dedico uma parte em homenagem a ele. Olha, professor, que honra isso, hein? Fica aqui com a gente, então. Bom, para o pessoal do curso de formação filosófica, que está com a turma nova agora, estudando comigo, tá bom? O pessoal que já fez o curso, os meus alunos, o pessoal que está acompanhando aqui a live ao vivo. Essa live, como sempre, vai ficar gravada aqui lá no YouTube. E para o pessoal do curso de formação filosófica, o curso da internet, já somos mais de 450 alunos, vai ficar gravada também e vai servir como matéria de estudo lá do curso de formação, tá bom? Então, depois acompanha aqui e compartilhe também esse vídeo. Vamos lá! Hoje nós temos aqui o seguinte tema: a filosofia tradicionalista bélico-religiosa. Incas, astecas e maias. Registros marciais na América do Sul. A raiz da violência, enquanto manifestação humana, é registrada historicamente e revela o quão antiético e amoral pode ser as relações humanas. Quanto mais se nega a violência, mais ela se imprime no comportamento do homem. Nações inteiras foram dizimadas pelo uso da violência
apartada em muitas situações pelo aspecto bélico-religioso. Se matava e ainda se mata por idealismo filosófico. Aliás, o contrário da ideia da filosofia, que é justamente considerar as liberdades na busca do aprofundamento da verdade. Com vocês, a doutora Marli Muccelli. Que tema hoje, hein, professora? Muito bom. Boa noite, gente. Boa noite, meus queridos colegas, né? Boa noite, os meus ex-alunos da São Marcos, FMU, Ângulo Latino, Caetano de Campos, e meus amigos das artes marciais, porque agora eu os considero meus amigos, né? E a senhora meus faixa colegas. vermelha, e a senhora faixa vermelha aqui do canal Sensei Marcelo Silva, né? Título Eu tenho honoris muita... causa. Nossa, que chique, Doctor Honoris Causa, mais um título para mim. Não, Com não precisa, certeza. eu só quero... A única coisa que eu quero é essa faixa. Um dia eu vou ganhar essa faixa, tá Com bom? certeza. Vamos fazer um Tá bom, cerimonial. vamos fazer. Tá bom. Bom, eu escolhi esse tema porque me é muito querido. É um tema bastante discutível e não se chegou a conclusões quase que nenhumas até o ano que nós estamos. Então, nós vamos falar dos povos incas, astecas e maias, que são chamados de pré-colombianos, porque viveram nas Américas antes de Colombo, e eles são chamados povos bélico-religiosos. A sua filosofia é uma filosofia bélico-religiosa. O que é uma filosofia bélico-religiosa? Bélico ligado à guerra, para sobrevivência. E religiosa, porque foram povos muito religiosos. Tinham suas crenças, eu vou falar daqui a pouco das crenças deles. Então, foram chamados pré-colombianos, ou indo-americanos. Eu prefiro pré-colombianos. Por que pré-colombianos? Porque eles viveram nas Américas antes da chegada de Cristóvão Colombo. Agora, o grande problema, Marcelo, é que são as teorias que ainda hoje, apesar de muitos estudos, apesar de muito questionamento, ainda são hipóteses. Quando você diz hipótese, é alguma coisa que foi muito, muito, muito estudada, mas ainda não chegou numa conclusão. Então, eu vou falar aqui de 3 ou 4 hipóteses, que são as mais aceitáveis para indicar a origem desses povos na América do Sul. A Perfeito. primeira teoria e mais aceita, mais conhecida, é que eles tenham saído do Estreito de Bering, lá em cima, Bering, tenham atravessado o oceano e chegado até aqui. Por que essa é uma teoria bastante aceita? Pela semelhança física do mongol com o índio que viveu Perfeito. nas Américas. Então, essa do Estreito de Bering ainda hoje é a mais provável. Existe uma outra teoria que fala o seguinte, que eles vieram do Egito. Aí já é mais difícil de mostrar semelhanças, apesar de muitos gostos deles serem semelhantes aos povos egípcios. Que os egípcios construíram um navio, vieram através dos mares e chegaram aqui. Tudo teoria. Existe uma terceira teoria de um estudioso mais moderno, que ele diz assim, esses povos pré-colombianos são descendentes de pessoas que viveram em regiões do Alasca. Chegaram aqui também através de barcos muito simples construídos. Enfim, 3 ou 4 teorias. Porém, repito, a mais aceitável é a do Estreito de Bering. Saíram, vieram navegando, até chegar na América do Sul. Perfeito. Num dos países da América do Sul. Então, estamos ainda nesse ponto, embora muitos séculos tenham se passado.
O importante é o seguinte, foram povos maravilhosos, eu vou falar um pouco de cada um deles, que deixaram umas contribuições imensas para nós, e depois eu vou deixar uma pergunta filosófica para vocês no final da história. Eu Perfeito. gostaria que vocês aí questionassem comigo o que eu questiono sobre eles. Ou, não precisa pensar como eu, questionassem. Isso é importante. Bom, vamos começar a falar um pouquinho dos Incas. Os Incas viveram na Guatemala, um povo agrário, bélico-religioso. Ensinava os seus filhos a lutar e ter muita religião. Qual era a parte religiosa? Deus, o sol, as Deu forças sol. da natureza, as forças da natureza. E a parte bélica? A parte bélica, treinar as pessoas através da ginástica e do uso das armas que eles possuíam. Eles não tinham armas como as nossas hoje, as armas deles. Então, daí, bélico-religiosa. É uma educação extremamente machista. Somente o menino vai para a escola, aprende a ler, escrever, matemática, horticultura, ciências físicas e biológicas, e ele aprende na escola. A menina nunca vai à escola. Ela fica em casa, com a mãe ela aprende a cozinhar, tecer, tingir plumas, fazer utensílios e se preparar para o casamento. Por quê? No caso deles, o casamento é muito cedo para a mulher. Aos 13, 14 anos, essa mulher deve estar se casando com aquela pessoa que foi designada pelos pais. E a educação é rígida até com o seguinte, o menino vai, faz atividade física, nada, pesca, faz tudo isso. A mulher não pode mostrar além do tornozelo. As roupas dela vão até o tornozelo. Então, para a mulher é uma educação muito rígida. Porque é dito a ela, você está sendo preparada para o casamento. Certo. Aí ela aprende a cozinhar, fazer utensílios de barro, tecer, e fica com a mãe. O menino vai para a escola. E ele é alfabetizado e aprende várias ciências. A mais importante é a atividade física. Jogos, esportes, etc. Mesmo a mulher não indo para a escola e ficando sob os cuidados da mãe, preparada para o casamento aos 12, 13, 14 anos, a elas é ensinado também a respeitar o Deus Sol. Os deuses deles são deuses da natureza. Certo. E o Sol é considerado o deus mais importante. Bom, essa mulher é criada nos princípios mais rígidos de moral. Tanto que eu disse, a roupa dela tem que ir até o tornozelo para não aparecer o tornozelo. Se acontecer alguma coisa com essa menina, ela é praticamente exterminada. E aí é dito a ela que ela tem que conservar a virgindade, falar muito pouco, não olhar para as pessoas quando elas estão falando e esperar o casamento. Agora, o homem é guerreiro militar, ginasta. A mulher é curandeira, cozinheira, parteira e outras profissões muito próximas de estar no lar. A ela também é dito o seguinte, que ela tem que ter muito recato na frente dos homens, não ficar conversando nem com eles, nem com ninguém, está sempre cabisbaixa. Então, é um tipo de educação que nós ainda não falamos tão profundamente, tão severamente como em outros povos. Ou seja, professora, para essa introdução que a senhora está dando, falando desses povos, então justifica, inclusive, essa quase tradição
desse comportamento extremamente machista que ainda perdura nos dias de hoje, não é mesmo? Sim, Ou seja, totalmente. no nosso caso das artes marciais, até hoje, né, embora isso tenha mudado bastante, mas ainda, né, a mulher, a menina que escolhe uma prática de arte marcial, ela é ainda muitas vezes olhada, pô, mas isso é esporte de homem, ela vai ficar masculinizada, aqueles chavões, né, que a gente escuta. Então é interessante a senhora estar colocando, porque a gente começa, e a filosofia é o que faz isso, né, a gente começa a procurar a raiz da onde vem todas essas questões, né, principalmente a questão do preconceito, do machismo, da violência, enfim. Mas muito interessante. Só esse adentro, professor. Por favor, continue. Agora, tinha coisas maravilhosas. Eles tinham técnicas de hidráulica, técnicas de irrigamento de terra, técnicas de agronomia, técnicas de construção de estradas, que é inexplicável para a época que eles viveram. Então, eles foram, assim, os primeiros a fazer essas coisas aqui na América, quando eles têm técnicas de agricultura que até hoje são aceitas, certo? Por exemplo, o sistema de irrigação de terras, até hoje se faz parecido. Entendi. Agora, nós estamos A mesma falando, tecnologia, praticamente, né? A a mesma forma. mesma, ela é avançada, usa-se instrumentos, mas a base, a teoria é deles, Entendi. certo? E esses incas, eles tinham um chefe da tribo chamado Sapa Inca. O Sapa Inca era o maior dos chefes, como se fosse, por exemplo, o rei e os outros vassalos. E aos Sapa Inca eram feitos muitos cultos, eram oferecidos muitos presentes. Agora, umas coisinhas interessantes desse povo. Eles achavam bonito o estrabismo. Sabe o que é o estrabismo? Sim, sim, Você tem uma um alteração olho. na, Então, na eles direção do usavam olhar. no bebê um cordão aqui, com uma espécie de chocalho, um instrumento assim, que mexesse para a criança ficar olhando e ficar estrábica, certo? Que eles achavam que era muito bonito. Outra Apenas por uma coisa, coisa de estética? Era apenas por estética, professora? por estética, apenas Ou por tinha estética. uma simbologia por isso, não? Eu procurei e não encontrei simbologia. Encontrei Estranho. que é estética. Agora, outra coisa que aí eu achei lindo, que é uma das pedras minhas, mas que as pedras preciosas que eu mais gosto, eles usavam muito a jade, aquela pedra verde. Sim, E sim, sim. eles achavam que aquela pedra transmitia energia. Então, Uhum. nos presentes que se dava, você dava uma jade para colocar no braço, para colocar aqui, para colocar numa tiara. Então, era outro costume. Agora, também achei interessantíssimo os presentes. Até aqui tem diferença. Quando nascia um menino, davam de presente para ele um machadinho de ouro. Quando nascia uma menina, dava de presente para ela um tipo de arado para usar na cintura para arar a terra. Olha Então, só. veja a diferença. Porque a mulher que arava a terra com esse arado muito pesado, preso na cintura. E ela usava também outra coisa pesada, que eram cestos colocados na costa para ir colocando legumes, cereais que pegava lá, e ela levava para dentro. Outro trabalho pesado que a mulher fazia, e a gente vê ainda, eu, por exemplo, que venho de uma região rural, eu vejo muita mulher, via muita mulher trabalhar na zona rural, ela fazia, chamava arar a terra, amarrava o arado na cintura e ela ia puxando. Isso é pesadíssimo. E ela ia puxando para arar a terra. E o mais pesado ainda era chamado debulhamento de grãos de terra, onde tinha aquela terra assim, grande, uma espécie uma bola grande de terra, elas usavam também desfazendo aquelas bolas de terra para poder ficar o solo mais arado. Olha que coisa. Bom, o que a senhora Certo? está dizendo aí, então, é que
no caso desses povos pré-colombianos, né, tem uma interessante, né, porque o que a senhora está me falando é de um costume, né, de uma cultura que tem, inclusive, muito a ver com a própria cultura que ainda a gente encontra no Extremo Oriente, né? O Extremo Oriente é muito interessante, né? No Japão, por exemplo, a mulher, obviamente, né, nós estamos vivendo numa contemporaneidade, enfim, mas ainda a gente vê esses resquícios, né? Eu tenho uma experiência muito interessante que uma vez eu fui receber a esposa do meu mestre de Aikido, o Masanaue Ueno Sensei, na estação de metrô. E ela chegou cheia de pacote de presente, de embrulho que tinha comida, de mercado, enfim. E eu lembro que eu fui lá ajudar e o meu sensei, ele virou as costas e foi embora. Ele não pegou uma sacola da esposa dele. E aquilo me incomodou, sabe, professor? Eu falei, poxa, não poderia pegar pelo menos uma sacolinha para ajudar, não. E eu depois perguntei, eu falei, professor, mestre, desculpa fazer a pergunta aqui, mas eu fiquei um pouco incomodado. Aqui vocês não ajudam a carregar nada, não. Ele falou, não. A tradição aqui é homem sempre andar na frente, porque homem protege família e mulher. Quer dizer, o peso fica todo com a mulher. Então vai ao encontro daquilo. Quer dizer, a mulher faz o trabalho pesado e o homem, nesse aspecto belicoso do militar, da proteção, da guarda, ficava por conta do aspecto masculino mesmo, né? Dos homens. Interessante agora, essa similaridade, tá vendo, né? Tá vendo? Quando se tratava de ensinamento sobre hidráulica, construção de estradas, pontes, eles fizeram coisas maravilhosas, maravilhosas, que muita coisa hoje ainda é usada e aperfeiçoada, evidentemente. Hoje tem outro aparelho, né? Então, os incas deixaram uma contribuição muito grande. E eles tinham, no caso, uma organização que é semelhante a um convento feminino. Não é um convento. É semelhante em todo sentido. As pessoas se formavam lá, mulheres, para dar aula não do jeito dos rapazes, mas para dar ensinamentos para as meninas, para prepará-las para o casamento. Porque nessa civilização, a base era o casamento feminino. Ela tinha que ser preparada para o casamento, que os pais escolhessem, certo? Então tinha essa organização chamada de Filhas do Sol, que é muito semelhante às congregações femininas que hoje dão aula só para mulheres. Olha só. Já aconteceu isso lá. Bom, sobre os incas, o que eu teria que falar para você. Eu agora vou passar para os astecas. Os astecas viveram muito tempo na Venezuela, na Guatemala. Os astecas também eram muito, muito importantes. Deixaram muita contribuição para a gente. Eram bélico-religiosos. Suas escolas eram para homens. Aqui vai ter uma coisa diferente. O estudo da língua foi muito importante entre os astecas, da origem da língua deles. Tanto que quando a gente estuda em filosofia, uma parte que se chama filologia, que é o estudo da língua, a gente vai analisar a língua dos astecas. Porque eles deram muita importância para isso. Então, os meninos aprendiam na escola, e aqui também é bom lembrar que vai aparecer um negócio igualzinho Esparta. Eles vão dar para o governo o direito de decidir sobre as pessoas. O governo dá comida e paga as escolas, mas a pessoa é propriedade do governo. Ele determina aquilo que as pessoas têm que fazer. Ou seja, igual aos espartanos, né? Igual a cultura espartana, de Esparta. Igualzinho a cultura espartana. Então, a criança, menina, o menino ia para a escola, com uma predominância imensa de atividades físicas, de ginástica, aprendia a ler e escrever dentro dos rudimentos dele lá, muita religião, e aqui, pasme, como não tinha moeda, pelo menos não se tem ideia das moedas que tinham, há hipóteses, mas não comprovadas, olha que interessante, o cacau
a fruta do cacau, Sim. servia de moeda. Você ia fazer compra, pagava com cacau, porque o cacau era valiosíssimo. Eles desenvolveram uma técnica da chocolateria. Ah, surgiu com Então, eles, então. não sei se surgiu, mas foi muito desenvolvida. Pelo menos Provavelmente aqui nos povos sul-americanos, né? Você quer dizer? aqui foi, aqui Sim. foi. Olha que coisa Talvez, interessante. então. Aí usava o cacau como moeda de troca. Ia comprar as coisas, pagava com cacau, certo? Então, esses povos também foram muito importantes. Eles desenvolveram um sistema de correio, Marcelo, correio, naquela época, para fazer a comunicação entre os povos que viveram naquela época. Eles desenvolveram também o sistema dos aparelhos agrários, tipo trator, tipo arado, os arados completamente diferentes. Também nessa civilização, a mulher era inferior ao homem. Ela não ia para a escola, ela estava preparada para o casamento, ela exercia as mesmas profissões, parteira, feiticeira, curandeira, ela ajudava a tingir roupas, fazer cesto, arrumar o arado. Outra coisa, ela tecia com espinho de cactus. Sabe o que é cactus? Sim, sim, Aquela sim, sim. planta tem um espinho grande. Ela Pois ela fazia uma fazia agulha daquilo, professor. daquilo. Constantemente ela estava machucada. Constantemente. Aqui tem uma coisa também para se notar. Tanto no outro povo quanto nesse, o casamento é monogâmico. Para a mulher, ela deve casar com um único homem. O homem pode ter quantas mulheres ele quiser, ou puder sustentar, certo? Então, havia muita poligamia. Só uma coisa que chamava atenção na poligamia. Se a poligamia fosse com pessoas mais velhas, era aceitável para o homem. Agora, se fosse com uma virgem, era considerado um problema. E daí dava muitos problemas para quem estava nessa situação. Como que é? Me Porque explica de novo, professor, eu não entendi. A poligamia, no caso, se o homem fosse mais velho, não teria problema? Como que é? Me explica de não, novo. não é isso. Para a poligamia do homem, nunca foi problema. A Certo, mulher que não poderia fazer certo, poligamia. certo. Porém, dentro da poligamia masculina, se fosse uma mulher mais velha, que já tivesse perdido a virgindade, não era problema. Agora, como eles gostavam de ter contato com moças jovens, Certo. que ainda não tinham relações sexuais com ninguém, aí era problema para eles. Eles tinham que pagar uma certa indenização. Ah, Eles entendi. tinham um corpo de jurados. Imagine, naquela época, um corpo de jurados. É muito adiantado para a civilização que eles viveram. Sim. Então, é outra contribuição deles para a nossa atualidade. Certo? Que coisa, hein, Alguma professora? dúvida? Poxa, isso aí é bem complexo, né? Porque se a gente entrar na discussão ali dos direitos civis, enfim, né? Da questão da igualdade de gênero, né? Nossa, nós vamos entrar numa discussão bem complexa, porque esses povos tinham aí uma forma de conduta propriamente dita, um ethos muito, muito machista mesmo, né? Aos nossos olhos, pelo menos, né? Então, quer dizer, o homem tinha direito a ter várias mulheres, a mulher não é isso que a senhora explicou? Não. Pelo menos é o que a gente estuda e isso predominou durante muito tempo. Sim, sim, sim. Era comum, certo? Bom, agora a gente vai falar dos maias. Certo. Mas que coisa, Maias... só a gente fazendo uma ponte aqui, só para a gente dar uma substancialidade e fazer a ponte com as artes marciais. A senhora falou que lá, quando a senhora está falando dos incas,
eles adoravam o deus Sol, né? Eles eram muito ligados aos aspectos da natureza. Eles eram politeístas, então, é isso? Politeísta. É interessante porque, por exemplo, na cultura japonesa, né? Na cultura tradicional japonesa, principalmente no aspecto religioso, no shintoísmo, né? Porque se considera o shintoísmo como a religião mãe do Japão, né? A religião fundamental do Japão, tradicional e primitiva, inclusive, eles também eram politeístas, né? Só que politeístas do ponto de vista que eles sempre davam uma atenção à natureza, sendo que eles reconheciam que na natureza tinha divindade. Então a planta tinha um deus, o sol é um deus, a montanha é um deus, os rios são um deus, os pássaros são deuses, enfim. Então, o que é legal disso tudo é que, como a senhora disse, uma das teorias é que eles migraram lá, desde lá da parte da Mongólia, né, passaram pelo Estreito de Bering e chegaram até aqui, né, através de navegação, enfim. Isso é tão importante a senhora estar falando, por quê? Porque a gente começa a ter uma noção da importância de estudar as origens e justificar muitos comportamentos que ainda a gente tem, né? E no caso das artes marciais, inclusive essas questões que envolvem o preconceito contra as mulheres, né? O porquê que a gente trata elas diferentes, o porquê que às vezes a gente tem algumas às vezes até brincadeiras maliciosas, a mulher não tá aqui, é mais fraca, vai judiar. Isso tem. Todo dojo tem, toda academia tem, se luta muito contra isso, mas de fato ainda é uma coisa que persiste. E aí, a senhora explicando isso, olha só as origens, né? Da onde vem tudo isso, né, professor? É muito legal. Mas vamos lá. Agora nós vamos falar dos Maias. Dos maias. Isso é legal. Aí sim, eu tive uma experiência muito grande na minha vida. Eu pertenço, como professor de filosofia, a alguns grupos. Um dos grupos é do pessoal da filosofia sul-americana. E, de vez em quando, nós temos congressos em vários países. Há mais ou menos uns 18 anos, eu tive a felicidade de conhecer o Chile, famosa terra do professor O professor Guerreiro, que está aqui com a gente. Eu, então, tive a felicidade de ir com os chamados filósofos sul-americanos, que eu faço parte desse grupo, né? E nós fomos ao Chile, cada um apresentou o seu trabalho, porque é um congresso, são 7 dias, cada um fala, depois tem os debates e tal. No caso, eu fui com 3 professores do Brasil, mas eu me especializei em falar do Chile, porque eu já sabia que ia ser lá, eu gostava do assunto, particularmente eu gosto muito, acho que é um povo muito culto até hoje, então eu falei, bom, deixa que do Chile eu falo. E nós ficamos no Chile, na universidade lá, ficamos uma semana, depois terminamos com uma festa muito bonita, fomos recebidos pelo presidente da República, que era um ex-professor universitário também, e ele veio até a nossa mesa, veio nos cumprimentar como brasileiros, da tal foi a maneira como nós falamos, que eu vou falar agora, como eu falei lá. Okay. Bom, então os maias, dos incas, astecas e maias, povos pré-colombianos, são considerados os mais cultos, porque eles tiveram uma organização social invejável. O governo tomava conta da educação e do trabalho deles. Eles tiveram várias formas de tratar a terra. Uma hidráulica maravilhosa. Chegaram naquela época a construir edifícios, prédios de apartamento, naquela época. E eles tinham um sistema de correio invejável, invejável. E o sistema de estradas, pavimentação de estradas naquela época, muito bom. E eles tinham também, como
como forma de vida, adorar os deuses da natureza. O sol sempre foi o deus maior da natureza. E eles também adoravam o sol, adoravam outras forças da natureza. Os maias, dos três, foram os mais flexíveis do ponto de vista em relação à mulher. Mesmo assim, o homem tinha uma educação esmerada, educação física, arte guerreira, que eles tinham instrumentos guerreiros também. E se especializaram mais nessa parte da hidráulica e na parte do sistema de comunicação através do correio. E também nos pedágios, que a gente falou, lembra que a gente falou dos templários? Sim. Foi a live anterior, né? Sim. É. Aqui também eles tinham pedágios maravilhosos. Como é que acontecia? O menino ia para a escola, era educado pelo pai, fazia educação física, fazia atividades físicas, estudava a língua deles. Eles não, uma coisa que agora já é possível, mas na época não era possível saber como era o alfabeto deles. Sabe-se que eles tinham um instrumento chamado quipó, Q-I-U-I-P-O, quipó, que era um instrumento, vários cordões, cada um com nozinhos. Parece que aquilo era para alfabetizar. A cada nozinho se dava o nome de uma letra. E eles tinham, para matemática, algo parecido com o que eu já falei aqui numa das minhas lives da Escola Montessori. Contagem. Então, você veja que é um povo muito adiantado, muito adiantado. Agora, em relação à educação da mulher, também eles não permitiram que ela fosse à escola, mas foram mais brandos do que os outros dois povos. Então, a cultura deles sempre foi maravilhosa. Eles sempre foram pessoas dedicadas à cultura. Sua cidade era muito bonita. O imperador era o máximo. Ele determinava quem ia estudar, quem não ia, e ele era o responsável pelas formas de governo da região. Muito então, bom. a gente percebe que aqui já aparecem formas sociais de governo, como, por exemplo, socialismo. O governo toma conta e o governo designa que tipo de escolas vão acontecer. De modo que essa gente deixou contribuições na alimentação. Por exemplo, o uso de pescados diretamente na alimentação, que é uma maravilha, eu pelo menos estou fã de pescado. O uso de pescados foi altamente desenvolvido por eles. Quando a gente esteve lá no Congresso, a gente foi visitar o mercado deles municipal e a gente viu isso. A parte da plantação da uva, que até hoje é muito desenvolvida, eles são famosos fabricantes de vinho. Naquele tempo já não se fabricava o vinho como hoje, mas já tinha plantação da parte das uvas, certo? Então eles foram, assim, dos povos os mais interessados em cultura, os mais adiantados e que tinham uma religião mais forte, que era o sol. Eles adoravam o Deus Sol, na verdade, né? Deus Sol. Professor, aí, deixa eu fazer uma pergunta. Essas questões que envolvem essas relações, o sistema de governo, o ethos propriamente dito, né? Por que eles são considerados povos bélicos religiosos? Religiosos a senhora está falando claramente. Mas eu queria que a senhora aprofundasse um pouquinho, se possível, falar desse aspecto belicoso. Ou seja, não sociedades militarizadas, não é isso? Sim. Essa parte bélica é porque as crianças já eram formadas na escola para aprender a guerrear. Ou seja, já tinha o propósito para se tornarem militares, sim, é isso? Sim, para defender a sua terra. Perfeito. Dos ataques
dos inimigos, enfim, defender a própria terra, dos próprios povos, porque eles eram indo-americanos, mas entre eles também não se Entre davam eles tinha também. conflitos, não é isso? Claro, cada um tinha sua cultura. Sim. Agora, por que... Você me perguntou novamente, porque, desculpe, eu estou com um pouco de tosse. Você me perguntou novamente por que bélicos? Porque era dito ao menino na escola, você precisa aprender a guerrear, a Sim, usar essas armas. Evidentemente que as armas deles eram diferentes dos outros. sim, 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 sim. Normalmente eram fabricadas por eles mesmos. É interessante a abordagem, até passar aqui para o pessoal que está assistindo, o pessoal que está estudando aqui o curso de formação filosófica, que é muito interessante essa sequência que a gente está fazendo de lives com a doutora Marli. Por quê? Porque todos os povos, não só especificamente dos povos pré-colombianos que nós estamos tratando nessa live, mas todos os povos no mundo que têm uma relevância, ou que tem um grande domínio da tecnologia, principalmente o domínio da tecnologia que envolve os benefícios sociais. Por exemplo, a senhora falou a questão da hidráulica, da agricultura, dessa logística que qualquer filosofia de guerra coloca os olhos com muita atenção. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que todos os povos desenvolvidos, todas as nações desenvolvidas, têm um aspecto militar também muito bem desenvolvido e também com uma ênfase. Por exemplo, se a gente pensar em termos de povos militares hoje, nações militarizadas hoje, são nações que são de primeiro mundo, né? Você pega a Rússia, você pega o próprio Estados Unidos, você pega a China, a Alemanha, são povos que estão, né, no topo do IDH, do desenvolvimento econômico, e que tem uma estrutura militar extremamente desenvolvida. Então é tão rico isso que a senhora está falando, porque quando a gente trata de uma temática dessa, né, de povos bélico-religiosos, para mim fica claro uma imagem que me atravessa, é a imagem do Yin e do Yang, né, no símbolo do Tao. Quer dizer, tem uma devoção, uma importância para o aspecto religioso, né? Para o aspecto filosófico religioso, que aí faz a moderação dessa coisa mais impetuosa da belicosidade, né? Não ética. E por outro lado, para fazer a compensação, essa questão da austeridade, né? Porque a senhora está me falando que eram povos muito austeros, não é? Principalmente na educação. Agora, que é fundamental, né? Os homens deveriam ser guerreiros. Educação bélico-religiosa. Todos deveriam ser muito religiosos. As mulheres deveriam ter a religião que é a mesma. Agora, que profissões essas exerciam? Parteira, curandeira, benzedeira, feiticeira, enfim. Feiticeira também, professor? Também. Por isso que vem aquela ideia de que quase toda mulher é uma bruxa. Vem daí. Olha que legal. É desafiada, mas é verdade. Gostei dessa, professora. Toda mulher tem uma bruxa. É sensacional isso. Como é que é representado o Halloween? É verdade. É verdade. Não, bruxinho? Bom, exatamente. Então, ai, professora, essa era genial. Você dá risada, né, Marcelo? Bom, aí, né, a gente vê que foi uma educação numa época que não guardou nada de concreto para mostrar para nós. Então, professora, é isso que eu queria perguntar. E aí, o que aconteceu com esses povos, já que uma das teorias... Eu vou te perguntar isso daqui a pouco. Então, a minha curiosidade é que, pelo pouco que eu estudei, foi muito pouco, é que, pelo menos aqui na América do Sul, principalmente ali nessa religião, na parte dos maias ali, que a senhora está falando, quando os europeus vieram para cá, em especial os espanhóis, se eu não me engano, se eu estiver errado, a senhora me corrija, eles simplesmente dizimaram, né, essas populações, né?
Mas ainda tem uma incógnita, porque não tem nenhum resquício, né, da cultura do ponto de vista, assim, de ter deixado alguma coisa. Eu queria que a senhora falasse pra gente, porque eu particularmente não sei. E aí, uma outra pergunta. Já que eram povos guerreiros, como eles não conseguiram resistir a isso? Não sei se a senhora tem essa resposta. Vamos lá. Bom, eu não tenho essa terceira, eu vou tentar. Quando eu não sei, eu não gosto de falar. Sim, eu quero te dizer o seguinte, que esses povos existiram, foram cultos, infelizmente pouco se sabe da cultura deles. E daí eu ia dizer o seguinte para você, fazer a pergunta que você me fez, eu ia dizer, depois de tudo isso que a gente viu, depois dessa maravilha que a gente viu aqui, claro que tem umas coisas erradas, mas você faz pensar que há muitos e muitos e muitos e muitos séculos antes de nós. Aí eu pergunto para você, professor Marcelo, o que é feito dessa civilização maravilhosa? Assim que chegaram os espanhóis no Brasil, desapareceu essa civilização. Eu lhe pergunto, eu sou uma professora de filosofia, para mim os porquês são muito importantes. Sim. O que aconteceu? Para onde foram? O que aconteceu com essas culturas maravilhosas? O que aconteceu? Eu até hoje não encontrei uma pessoa que me desse uma resposta. Então, professora, você sabe que eu estava lendo eu estou lendo um Micré Aliade, que é um professor também de filosofia, num livro que chama Origens, né? E foi muito interessante que numa parte do livro, eu estava lendo inclusive essa semana, eu achei muito interessante, porque ele citou, não especificamente dos maias, mas ele citou das populações indígenas, em especial a população dos índios que viviam ali no litoral do Espírito Santo, que eram os... nossa, me fugiu o nome agora. Eu já lembro já. E que, na verdade, essa população desses índios foram dizimadas, e uma das teorias que o que dizia numa dessas teorias é que foi a primeira guerra química registrada, né? Ou, na verdade, não registrada, mas a hipótese da primeira guerra química aqui na América do Sul. Por quê? Porque esses espanhóis, ou esses mais espanhóis ou portugueses, né, aqui do Brasil, davam essas roupas para esses índios, que eram extremamente guerreiros, violentos, assim, eles tinham muito medo dessas tribos, e só que tinha uma certa comunicação ali na troca de algumas coisas, né? Então, o que eles faziam? Eles davam roupas contaminadas com agentes viróticos, por exemplo, com vírus infectadas por varíola, febre amarela e gripe. Então, quando dava essas roupas para esses índios que pegavam e utilizavam, né, ou usavam, eles ficavam, obviamente, contaminados, só que eles não tinham a sustentação imunológica para isso, né? Então, toda a tribo era dizimada. Então, um pegava, passava para todo mundo e morria todo mundo, né? Então, é muito interessante. E eu, com isso que a senhora está falando, né? Como que eles foram, já que eram tão guerreiros? Me vem a hipótese de que talvez tenha sido isso também, né? Uma guerra química através desses recursos ora militares, né? De, sei lá, da comida contaminada, vestes contaminadas e ter dizimado essas populações. O que a senhora acha, professora? Bom, eu não conheço esse autor e nunca ouvi falar dessa teoria que você está falando. Eu estou com o livrinho até aqui. Depois eu compartilho. Eu não estou duvidando de você. Eu estou dizendo que eu não conheço a teoria, não conheço o autor. O que eu não conheço, Marcelo, eu não falo antes de eu estudar profundamente. Então, me permita que essa parte eu não vou falar. Sim. Mas o que a senhora... Eu vou frisar a pergunta.
Uhum. O que foi feito dessas civilizações maravilhosas? Você não encontra em livro nenhum uma resposta para você Uhum. falar. Sim, sim. Então, eu não sou antropóloga, eu sou estudiosa Uhum. de filosofia. Aqui precisaria um Sim, antropólogo sim. explicar isso que aconteceu. Eu apenas me questiono. É impossível uma pessoa que estuda filosofia, Marcelo, que não pergunte as coisas. A gente fala, mas Sim. como é que isso aconteceu? Agora, cabe aos antropólogos estudarem, se é que eles têm vontade disso, por objeto de estudo para eles, estudarem e darem resposta. Mas a nós, que aqui estudamos filosofia com você, fica bom pensar também. Vamos pensar um pouquinho, certo? E outra coisa que você vai dar risada também agora, não é? Por causa desse tratamento que se fazia à mulher, que ela, se ela tivesse algum problema, se envolvesse com outro homem, ela era matavam, ela sofria, a morte era decretada. Por causa dela ser tratada de uma forma tão diferente, e porque eu quase caí da cadeira quando eu li. Alguns autores disseram isso, que era dito que a mulher tinha parte com o diabo. Como ela tinha parte com o diabo, ela devia ser sacrificada. Eu quase caí da cadeira, porque Olha isso só. é um absurdo. Mas há um grupo que pensava assim. Então, por causa disso, muito mais tarde, começando na França, com o movimento feminista, aí foi se estudar os direitos femininos, mas baseado principalmente, Marcelo, nessa vida das pessoas pré-colombianas. Olha só que Então, coisa. além de tudo, suscitou outro movimento antropológico, mas ligado naquela pergunta: o que aconteceu? Quando você pergunta, é filosofia. Uhum. O que Uhum. aconteceu para essas mulheres? Por que essas mulheres foram culpadas de tudo que acontecia? E aí surgiu nos países mais adiantados, evidentemente começou na França, já no século retrasado, ampliou no século passado, que elas faziam um movimento, saíram na rua com bandeira, tal, até às vezes usavam peças íntimas para fazer o desfile lá, para chamar a atenção de que era necessário, porque a mulher era filha de Deus e tinha uma alma. Porque chegou um tempo que a turma falava: mulher não tem alma, mulher não tem alma, é só corpo. Como tem só corpo, ela é objeto de uso, aproveitamento e descarte. Olha que coisa, professora. E isso ela fez eu aqui lembrar de uma coisa muito interessante que, inclusive, tem alguns professores e alguns movimentos dentro das artes marciais, recentes, inclusive, bem recentes, que tratam, inclusive, sobre esses aspectos, né? Como que a questão do preconceito dentro das academias, dentro dos dojos, e principalmente do abuso, né? Do abuso moral e do abuso sexual, inclusive. Então, a gente sabe que as artes marciais têm uma particularidade, na maioria delas, de um contato físico, e muitas vezes, aproveitando essa característica das artes marciais, a gente vê, a gente constata, muitas vezes, e às vezes a gente recebe denúncias desses tipos de abusos e de excessos, né, que acontece com o público feminino, né? Então é tão importante a senhora estar falando isso, porque a gente começa também a garantir, através dessas perguntas da própria filosofia, né, se isso é certo ou errado, né? A pergunta é essa: é certo isso? Ah, tudo bem, tem um contexto cultural, um contexto até de uma certa hereditariedade de ethos comportamental, mas é certo isso? Né? E aí vem a senhora falando, dando mais uma aula magnífica, né? Uma aula magna, vamos dizer, né? Dessas questões que envolvem a história da humanidade como um todo. E ao É, próprio. Pode falar, professor. não, eu só queria
E todas essas nossas conversas maravilhosas, que já estão começando a me deixar saudade, é mostrar a importância de você filosofar, de você questionar as coisas. Não ler ou não ler nada. Ah, fulano contou, passou informação. Você, como professor da arte marcial, e da filosofia, e da psicologia, e do português, e de educação física, etc. Você tem que se questionar quando lê uma coisa. Eu, por exemplo, já cansei de ler e reler. Eu estou dizendo que apresentei o trabalho lá no Chile, tudo isso, ainda continuo aperfeiçoando, ampliando tal, do que eu imaginava que ia apresentar uma live. Daí eu vejo, bom, você tem que... Por que esses movimentos feministas tão grandes? Porque estudou e viu o que aconteceu. Exatamente. Viu que Isso é ainda muito pode importante. acontecer. A senhora Agora sabe, tem que professora, estudar. que há 3 semanas atrás, eu tive o privilégio de apresentar um trabalho para minha graduação de terceiro grau de faixa preta de jiu-jitsu pela Escola Bering, né? E aliás, foi numa das lives com o mestre Flávio Bering aqui no meu canal, que ele me convidou, aliás, ele me convidou não, ele me intimou ao vivo, olha, você vai ter exame de faixa preta, né? De terceiro grau de faixa preta, então você se prepare porque você tem um trabalho a realizar, né? Ele me deu a temática e eu fui atrás. E no dia da apresentação, no dia do meu exame, ele falou, ele deu uma aula primeiramente para a gente, né? Uma aula também magna, sensacional, um deleite participar das instruções do mestre Flávio Berg, que está em plena atividade, assim como está a senhora. E ele falou o seguinte: vocês precisam abrir a mente, né? Olha só, é isso que a senhora está falando, né? Eu acho que quando a gente fala de arte marcial, se a gente quer considerar o que a gente pratica como arte marcial, não tem como nós não entendermos e irmos buscar na filosofia a sua estrutura, como que se processa a filosofia dentro das artes marciais, né? Como é que se pergunta sobre artes marciais, e não somente fazer a questão mais fácil, que é treinar e lutar e participar de competição, né? Existe, para ser considerado uma arte marcial, uma estrutura que se chama filosofia. É por isso que se chama arte marcial, né? E é por isso que a gente tem que estar a todo momento fazendo essas perguntas, né? Esses porquês é importante exatamente para abrir a mente, ampliar e ir ao encontro desses contextos históricos que trouxeram até hoje, muitas vezes, apenas um aspecto, às vezes muito depauperado da própria atividade que a gente pratica, que no caso é a luta, mas também em relação às pessoas, aos gêneros, às relações. Então é tão rico o que a senhora está trazendo em termos de caráter filosófico histórico, que só engrandece mais e mais reafirma o meu compromisso que eu tenho com o canal de trabalhar a filosofia das artes marciais e também melhorar cada dia mais o meu curso de formação, que tem todos esses aspectos, né, de importância singular para a gente se tornar melhores professores, melhores compreendedores dessa ciência que são as artes marciais. Então é sensacional, professora, o que a senhora traz sempre. Vou até te dizer mais um assunto, mais um exemplo que me chamou muita atenção, me deixou muito questionando. Além de todo esse preconceito em relação à mulher, a filosofia também se preocupou com uma outra situação. Um outro grupo de estudiosos, não em Castec e Maia, posteriormente, um outro grupo de estudiosos se questionou o seguinte, olha que coisa, será que a mulher tem alma? Ou a alma só masculina? Aí, não precisa nem perguntar o que os filósofos fizeram, né? Foram estudar por A mais B mais C mais D e comprovar que a mulher tem alma tanto quanto o homem tem alma. Obviamente. Então, por isso que eu digo, você veja bem a importância de ser questionado. Não pode aceitar as coisas
assim, minha mãe mandou bater nessa mão daqui. Sim. Pai, sai um pouquinho da bagunça, do barulho. Fique num lugar 5 minutos, 10 minutinhos. Quando eu escuto uma notícia, falo, vou ver se isso é assim. Eu vou questionar. Será que eu tenho que aceitar tudo que a pessoa mostrou, falou para mim que é verdade? E é uma coisa legal que a senhora está falando, professora, que esses dias eu estava pensando, estava estudando a etimologia das palavras, né? E é uma coisa que eu faço com uma certa frequência, que eu gosto muito dessa parte, de estudar a origem das palavras. E aí me veio a palavra arte marcial, né? A palavra arte marcial, se a gente colocar o artigo na frente, né? É O-A, né? É A. E A é feminino, né? Então o feminino vem na frente. Né? Marcial, se a gente colocar o artigo, é o marcial, né? Entende? É o masculino, então vem depois. Então, quando a senhora fala que a mulher não tem alma, eu já digo que a mulher é a alma da coisa. Né? É aquela que faz... Oi? Precisa falar para essa gente que fala essas besteiras, né? Fala sem pensar. É só ir lá e fazer um curso de formação filosófica e assistir as lives que tem aqui com a doutora Marli, que vai entender. Bom, eu espero que o pessoal tenha entendido, né, o meu propósito e tenha gostado, porque eu acho particularmente um assunto muito interessante. Eu gosto Nossa, é muito sempre rico. Olha o professor Guerreiro aqui falando pra gente, professor. Parabéns, queridos professores e colegas de universidade. Muita sabedoria para reflexão. Um beijo, professor Guerreiro. A gente fez essa live, a gente já está programando essa live já há um tempo e toda vez que a gente falou nisso, a gente falou do senhor, né? Porque o senhor é muito querido, tanto o meu como o da professora Marli, porque nós somos colegas de trabalho na Faculdade de Educação Física da FMU. A gente várias vezes conversou e, além disso, é um professor muito querido, muito competente, que deixa lembranças maravilhosas para mim e para a professora Marli, né, professora? Eu quero te dizer que sinto muitas saudades da sua terra, viu? Foi maravilhoso o congresso lá no Chile, deu grandes resultados. Um grande abraço, guerreiro, e toda a minha admiração. Muito legal. Bom, professora, para fechar aqui, porque, nossa senhora, vamos ter que estudar mais isso aqui, esse povo, né, pré-colombiano que era guerreiro, né, e que a gente tem que tentar entender, né, porque apesar do guerreiro, deixava a mulher lá aos nossos olhos, né, a nossa cultura de uma maneira meio isolada, mas dentro da minha ignorância e da minha tentativa de entender isso, eu acho que era um contexto, né? Hoje é um contexto completamente diferente. Como a senhora disse, houve todos esses. Isso foi o germe para iniciar todos os movimentos, né, tão importantes para a nossa sociedade, para a nossa contemporaneidade, que foram os movimentos feministas que surgiram na Europa. E hoje, cada vez mais, enriquecendo os nossos ambientes, as mulheres que trazem para dentro dos dojos, dentro dos tatames, essa singularidade que são elas, são a alma que traz para nós, homens, uma certa suavidade, né? Não torna a gente tão abrutalhado, né? Então, quando a gente vai treinar com uma mulher, a gente tem quase que uma necessidade de nos tornarmos um pouco mais amenos e mais gentis, né? E isso serve, inclusive, para todos os setores da vida e da sociedade. Palavras finais, professora querida. bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito as amizades novas que eu conquistei, ou seja, do pessoal das artes marciais, dos quais eu me tornei muito amiga e respeito, não tinha imaginado quanto respeito devo a eles, então todo o meu respeito, toda a minha amizade. Aos meus queridos ex-alunos, nem sei o que dizer. Fiquei feliz de ver a maioria deles no lançamento do meu livro no sábado. Os que não puderam Aliás, ir, é verdade, a professora lançou um livro, aliás, está aqui do lado, professora. Estou lendo ele. Foi um lançamento muito bonito. Aliás, o segundo livro que a senhora lançou esse ano, hein?
Graças A a senhora Deus. é uma máquina, né, professora? A senhora é uma máquina, Não, né? Deus me proporciona. Deus me proporciona isso. Ele me possibilita isso. E A você senhora... sabe melhor do que ninguém que foi o melhor remédio que eu tive nesse ano de sofrimento da minha vida, né? Aliás, a Sabe gente precisa melhor do fazer que uma ninguém. live sobre isso, professora. Se prepara para o ano Não, que vem, porque... Mas é olha como muito que a senhora é triste isso. triste no começo, mas é uma glória agora, olha só. Mas eu não vou falar nada, não. Quando a senhora estiver preparada, a gente precisa fazer uma live dessa, que vai Bom, ser sensacional. então eu quero deixar já uma despedidazinha, a gente vai parar em janeiro, está todo mundo de férias. Espero que eu tenha podido contribuir com alguma coisa com vocês. E vocês já moram no meu coração. Eu sou muito sentimental, para mim não pode ser só racional. Vocês já Professora, moram no meu ajeita a coração. câmera um pouquinho, que está aparecendo só os olhos da senhora. Ajeita um pouquinho a câmera aqui. Isso, para ver o rosto inteiro. Aí, pronto, agora sim. Então eu quero agradecer muito para que vocês faziam parte da minha vida já e que eu vou sentir muita falta de vocês agora, tá? Mas é só janeiro, professor. Só janeiro que a gente está de férias. Em fevereiro a gente retorna. E a gente também vai sentir muita falta aí nas festas em janeiro, porque toda vez que a senhora dá a honra de falar da experiência da senhora com tanta propriedade, com tanta tranquilidade, com tanto amor, a gente vê que a senhora ama, né? O que a senhora faz, já aí por tantos anos e tendo essa disposição de tempo, de energia, né? E que energia que a senhora tem. Então, só engrandece aqui as pessoas que vêm atrás de conhecimento verdadeiro, não é conhecimento, né, que não tem fundamentação nenhuma, né? Então, quando a gente fala de arte marcial, a gente está discutindo arte marcial do ponto de vista da ciência, que é a arte marcial, né, da ampliação de conhecimento, daquilo que transforma não, transcende a pessoa, né, e na pessoa e a pessoa. Então, a gente que agradece esses deleites de todas as primeiras quartas-feiras do mês. Tá Viu, bom. professor? Eu quero já aproveitar e deixar um Feliz Natal, né? Um Santo Natal, um Santo Para Natal. todos nós, para todos nós. Um feliz ano novo para todo mundo. E uma coisinha, viu, professor Marcelo? Um dia eu quero aquela faixa vermelha que você me prometeu, viu? Mas nós vamos ter que fazer uma festa. Esse é o combinado. Vamos ter que fazer uma festa de cerimônia da entrega da faixa vermelha para a professora Marli. Tá bom, professora? Obrigada. Gente, meus seguidores, meus alunos do curso de formação, o pessoal que está ao vivo aqui comigo, vai ficar gravada essa live. Tem outras lives todas gravadas aqui da professora Marli e de outros mestres aqui também, das diversas áreas de conhecimento, exatamente para enriquecer o que é a arte marcial. Gente, boa noite. Continue com a gente, compartilhem e até fevereiro aqui com a professora Marli. Um beijo, professora. Um beijo, até. Obrigado a todos. Boa noite. Os